Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Burke Nocaute, segunda-feira, iniciando a semana com as notícias, muito trabalho intenso. Já vou dando boa noite aqui pra esse sacana que garoteou, me zoou aí na sexta-feira por conta da minha ausência. Sou incapaz. Entendeu? Essa chupeta de baleia que vai comentar as notícias hoje. Muito bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, é muito bom ter você de volta. Ainda me recuperando, desculpe qualquer coisa, eu tô meio fanho ainda por conta da gripe que me pegou, mas o fato é que estamos aqui pra deixar você informado, pra te levar aí os principais comentários das notícias de hoje, não é mesmo, Exato. Pedro? Então, confira agora mesmo os destaques de hoje. Vem destaque. O foro dos outros é refresco. Antes inexistente, Foro de São Paulo vai para sua 25ª edição em Caracas, na Venezuela. Marcos Pontes endossa Bonoro e manda diretor do INPE para o espaço. Torcedora do Inter agride garoto gremista e sua mãe, mas como ela é da torcida antifascista, tá tudo bem. Issos e outros biruliros mais é agora no Burke Nocaute. Vem, sua cheirosa. Ai, Pedro, você não me faz rir na hora Eu sou do vídeo, um cara. brincante. Você é um brincante, mas quem é brincante mesmo é a grande imprensa aqui do Brasil, que durante anos ocultou a existência aí do Foro de São Paulo. E hoje a gente abre o jornal, né? Sim. E vê uma nota tanto quanto inusitada, olha só. Porque antes inexistente, o Foro de São Paulo agora vai realizar um encontro na Venezuela, olha só aqui. Aquele grupo que não existe. Exatamente. Só para deixar claro. Né, para sua 25ª edição, que vai acontecer entre os dias 25 a 28 de julho. E os maiores apoiadores da agenda comunista e progressista da América Latina estarão reunidos na capital do regime ditatorial sanguinário de Nicolás Maduros, no plural. Exato. Que bosta, hein, Diego? Vamos lá. Pois é, foi uma bosta mesmo. Mas vamos lá, Pedro, o que você tem a dizer sobre isso? Vamos lá. 25º encontro, né? Acontece esse encontro anualmente. E o ano passado contou com a presença de Gleisi e de Dilma. E esse ano promete Gleisi de novo lá, nossa querida esquizofrênica mais querida do Brasil. Eu gosto da Gleisi. Sem a Gleisi a política seria mais chata. Sim, com certeza. Não? Então, e o PT já definiu as pautas. São 4 pautas que ele defenderá, Ok, né? manda lá. O fim da ingerência estadunidense na Venezuela, eu achei isso sensacional. Ingerência repita. O fim da ingerência estadunidense na Venezuela. Meu pai eterno. Ou seja, os Estados Unidos está tentando gerenciar a Venezuela. No fundo, o PT está querendo dizer o seguinte: a culpa disso tudo aqui é dos Estados Unidos. Exato, tá vendo? Deu tudo errado na Venezuela e a culpa é de quem? Dos Estados Unidos. Do Trump. Então assim, os caras implantaram uma ideologia socialista, acabaram com a riqueza do país, um dos países que tem mais petróleo no mundo, o dinheiro negro, tudo que todo mundo quer, que é o petróleo, eu acho que talvez mais que o ouro. O país que é rico em ouro não consegue sobreviver sozinho. O socialismo é sensacional. Ele consegue pegar um país riquíssimo de um dos produtos mais ricos do mundo e transformar esse país em nada. E a culpa é de quem? Dos Estados Unidos, é óbvio, né? Nunca é culpa. Como é que chama? O paradoxo da Jandira Fagali e da Luciana Genro, né? A culpa nunca é do comunismo. O comunismo ainda nunca aconteceu. Ah, mas Stalin matou milhões. Aquilo lá não era comunismo. Nossa, a Venezuela tá dando errado. Isso aí não é bem assim, não é bem socialismo. Isso aí é o capitalismo, ora bolas, né? Então, no fim, o que tá dando errado na Venezuela é o capitalismo americano. Não dá pra entender isso? Não dá, né? Até porque, pra você entender isso, você precisa entrar na mente matrix, esquizofrênica. Na matrix da esquerda. Você precisa... É um mundo muito louco. Exato. Você precisa ter um cérebro... Um cérebro de babuíno. Eu gosto de usar o cérebro de babuíno, é da hora. Eu gosto disso. Ter um cérebro de babuíno petista pra você compreender a jogatina de defesa dessa turma, né? Segunda pauta, Pedro. Segundo, o fim do embargo econômico a Cuba. Ou seja, o fim da restrição econômica capitalista a Cuba. Ou seja, o capitalismo malvadão dos Estados Unidos. O comunismo quer que acabe as barreiras e o país, os Estados Unidos, volte a fazer negócio com a Cuba. Ou seja, o neoliberalismo dos Estados Unidos deve voltar a Cuba pelo bem de Cuba, pelo bem do socialismo e tudo mais, porque o capitalismo é ruim. Parece que eu me contradisse, né? Mas é isso a mentalidade. Que o PT tá propondo. Exato. Não é a gente que tá falando, é Exato. o PT. Terceiro,
Defesa de candidaturas esquerdistas na América Latina. Isso é normal, todo mundo esperava isso. Foi pra isso que foi criado, inclusive, Exato. o foro, né? O imperador Evo Morales, né? O cara que nunca sai do poder. A Bolívia vai conseguir ganhar um jogo do Brasil, mas o Evo Morales não sai do poder. O Marcelo Moreno vai fazer um gol no Brasil, Exato. vai ganhar o jogo e o Evo vai estar lá ainda. Pois é. E por fim, a luta contra a perseguição político-judicial contra as lideranças políticas da América Latina. Ou seja, compraram a ideia do The Intercept, né? E vão levar isso pro Lula livre lá em terras caribenhas. Mas o mais interessante de tudo isso é perceber, e isso eu acho que isso é factual, você não precisa... Você pode ser um social-democrata aqui nesse momento, você pode ser um afeito ao PSDB. Você consegue perceber o mundinho que esses caras criam. É incrível, eles criaram realmente um mundo paralelo e eles vivem nesse mundo paralelo. Eu lembro que quando eu era pequeno, juntava eu, meu grande amigo Sabão, o Jonas, Thiago, o Rodrigo. Por que seu amigo chama Sabão? Cara, tem muitas explicações que eu não vou dar ao vivo pra isso. Mas enfim. Prossiga. Foi só uma curiosidade. E juntavam nossos amigos e ia jogar RPG, né? E eu lembro que era gostoso criar aquele mundo alternativo à realidade e brincar naquele momento ali com as possibilidades que a gente poderia se escolher se A ou B. Parece que a esquerda é uma criança que brincou de RPG e não quis voltar, entendeu? Os caras falaram assim, vamos brincar de RPG e ficaram pra sempre, entendeu? Aquela galera que toma chá de fita. Exato. Quando fala de chá de fita, a pessoa toma e não volta mais. Aqueles cogumelo louco que vende na Holanda. Isso mesmo. Então, de repente é isso. De repente o PT foi fundado assim, a gente não sabe. Pois é, talvez a investigação filosófica. Talvez não seja nem culpa da Gleisi Hoffmann. Talvez ela só tomou um chá pensando que era de mate, mas era de fita. Pois é. Você parou na terceira pauta, não foi? Não, quarta. Já falei todas. Já falou todas? Isso. Então tá ótimo. Então fica essa observação, né? Sim. O Foro de São Paulo que não existia, que era negado a todos os cantos que era negado, vai para sua 25ª edição. Muito bem lembrado, Diego. É isso que eu queria comentar também. A gente tem que lembrar que esse encontro não existia, gente. Muitos jornalistas falaram que isso era coisa lunática, coisa do Olavo de Carvalho. Tinha já algumas outras pessoas como a Glória o que mesmo? Pires. Não é Glória Pires. Glória Maria. Eu esqueci o nome da pessoa agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Não era Glória a Deus também. Bom, eu esqueci o nome da mulher agora, mas uma mulher que também denunciava o Foro de São Paulo, todo mundo falava, é conspiração conservadora, não existe conspiracionista, porque aqui a gente é um jornal conspiracionista. Isso, aonde existe um grupo de esquerdopatas tentando tomar o poder na América Latina, isso é coisa de conservador, isso é lunático. Coisa de senhor de idade que fica na frente da TV comendo hambúrguer e traçando o inimigo imaginário. Pois quando a gente descobre que não só existia, já vai pra existe e vai pro seu 25º encontro. Pois é. Muito interessante. Acontece anualmente, então, né? É muito bom isso, porque dá uma lição enorme na mídia, né? A mídia não tem o monopólio da informação e nem o monopólio da verdade, né? Então, assim, de quem que era o papel de mostrar que isso acontecia? Era da própria mídia. A mídia tinha que mostrar isso. Mas precisou vir um cara de fora, blogs, pessoas que eram consideradas lunáticas para mostrar a realidade pro povo. E hoje não tem mais como negá-la. Pois é. Então vamos para a próxima polêmica aí que foi de grande destaque nesse final de semana, a polêmica do INPE, Pedro, porque após questionar os dados divulgados pelo INPE sobre o aumento do desmatamento da Amazônia, o presidente Jair Bolsonaro ganhou o endosso do seu ministro Marcos Pontes, também conhecido como o astronauta brasileiro, que divulgou uma nota nessa segunda-feira solicitando ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais dados consolidados sobre o desmatamento da Amazônia nos últimos 24 meses. Pontes também afirma que o diretor do Instituto, Ricardo Galvão, foi convidado para esclarecimentos e orientações. Pedro, como isso repercutiu aí? Queria também saber a sua opinião sobre essa história toda. Bom, então, a gente tem que entender uma coisa. Estar em estatísticas não é sinônimo de verdade. Já foi essa época. Se isso fosse verdade, o Bolsonaro era para ter perdido e Trump era para ter perdido. Então, paremos com isso aí. Estatística não é verdade. Já há uma crise, na verdade, nesse ramo, pois a população já coloca muito descrédito sempre que uma matéria
sai com uma pesquisa nova, o povo já brinca, já virou piada. O Ibope hoje é piada, o Ibope solta uma coisa, o Datafolha ainda, pior ainda. Então, assim, é necessário a gente ponderar isso. Então, já há um grande descrédito nessa situação. Já se não bastasse o descrédito, quando houve o caso de Trump em 2016 e de Bolsonaro em 2018, percebe-se que há uma condução real das estatísticas para favorecimento de lados. Então, assim, isso é elementar. E antes mesmo de 2016, sobre esses casos ambientais, já existia muitas vozes, e não eram vozes de um cara sentado com cueca na sala fazendo live. Não, era de doutores. Tipo a gente aqui. Exato, tipo nós. Porque se você não sabe, a gente faz aqui a live de cueca, De que vocês cueca. vão ver, fica embaixo da bancada. Isso. Então, assim, eram doutores da USP, doutores de outras universidades ao redor do mundo, que não concordavam com os parâmetros climáticos que rodavam aí pela internet. E discordavam e traziam ciência para provar seu ponto de vista. Eu, sinceramente, eu não tenho um ponto de vista formado sobre isso, porque eu não gosto de dar um parecer final de uma coisa que eu não domino. Então eu não domino, mas tenho ceticismo sobre os números oficiais ambientalistas. Pois bem, por que eu fiz essa redoma toda? É muito conveniente, mas muitíssimo conveniente, mas muitíssimo mesmo Mas conveniente. muitíssimo. Você não tem noção como é que é conveniente você mostrar um dado de desmatamento hoje, nesse momento, quando a ONU está criticando o Bolsonaro por isso, quando o Merkel, quando o Macron tá criticando isso, quando o mundo está começando a criticar o Brasil por questões ambientais. É tão conveniente, mas tão conveniente que parece montagem. É essa a questão, entendeu? Bem no momento bem específico, né? Sabe quando tipo assim, a gente tá esperando um milagre, o milagre acontece? É mais ou menos isso, só que do lado de vista de quem concorda com esse grupo. E a questão no Brasil é que o número de desmatamento, ele sempre foi muito grande, ao ponto que muitas vezes a galera brincava, eu lembro disso na universidade. O pessoal fala assim, nossa, cada ano aumenta 3,5%. Tá aumentando isso há 30 anos, já era para ter extinto, não era para ter Amazônia, né? Então, são números que são crescentes, mas parece que a gente não vê isso na realidade, a gente não se materializa. E veja, mas isso eu quero manter uma certa prudência, porque eu não tive contato com esses números, e mesmo se tivesse, eu sou horrível com números, eu não saberia nem analisar. Mas então eu tenho que confiar na palavra dos homens. Mas falando cientificamente, não há nenhum problema em contestação de números. Ora bolas, isso é o princípio da ciência. Tudo pode ser contestado e tudo pode ser revisto. Então, se o diretor do INPE está ofendido com as palavras de Bolsonaro, eu entendo. Bolsonaro, ele não é nenhum doce de pessoa. Só que se ele está ofendido pela contestação do número, ele não é cientista. Ele é simplesmente um cara que tem algum apego estranho a determinada pesquisa. Então a contestação me parece totalmente válida. Como se pode contestar qualquer outro tipo de números que saem através de outras Como o próprio Bolsonaro é contestado por muitos órgãos de imprensa. E é lícito. Então, assim, eu não sei por que essa contestação dos números do INPE se tornou um problema tão grandioso. E veja, eu não tô querendo mascarar o Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro foi sem educação com o rapaz, com o homem. Então, assim, você não concordar com o número não significa que você tem que atacar o diretor do INPE. Não tô passando pano pra Bolsonaro, não. Mas eu não entendo como é que a contestação gerou um bafafá desse tamanho ao ponto da mídia direcionar todo o final de semana pra falar disso. Então, veja, não houve nenhum pecado aqui. Ninguém tá fazendo, ninguém tá elaborando. Eu ia te fazer uma pergunta uma mais ou menos forca nesse sentido da narrativa da mídia a partir desse momento, né? Porque o que você bem disse aí, que parece que os números vieram num momento bem oportuno para quem é ambientalista. E a narrativa que fica, a narrativa que está sendo pregada pelos grandes veículos de imprensa é que um órgão de competência técnica fez uma avaliação da Amazônia e o Bolsonaro, contrariado, foi lá e tirou como uma tentativa de silenciar uma voz contrária dentro do próprio governo, um ato meio que ditatorial. Essa a imagem que ele tá tentando deixar ditatorial ali. Por quê? Se saiu, ditatorial fosse se o Bolsonaro não tivesse deixado sair. E outra coisa... E se o cara for demitido, como é que fica? A informação está circulando ainda. Não, mas depende, veja. Você não pode demitir o cara porque o cara não entregou resultados que você não quis. Isso não existe. Se houver isso, provavelmente o Bolsonaro vai enfrentar
o rigor da lei, né? Então ele não vai, eu não creio que o Bolsonaro vai demitir por esse motivo. Agora, ficando constatada a manipulação ou coisa do tipo, aí tem que ser demitido mesmo. Logicamente. Então, assim, e veja, não se trata de uma contestação vazia. O ministro também contestou. Aí eu falei assim, mas é o ministro do Bolsonaro, ele não vai contrariar o Bolsonaro. Veja, a gente tá falando de um astronauta renomado no Brasil. Ele não precisa ser ministro. Se ele quiser sair amanhã no ministério, a riqueza dele já tá garantida, o prestígio dele já tá garantido, ele não deve nada pro Bolsonaro. Então, se pelo jeito, não é uma contestação vazia, é isso que eu quero dizer. Não é porque o Bolsonaro acordou de mau humor, porque tá tendo mais desmatamento, que ele vai lá e contestar. Até porque essa foi a primeira contestação das inúmeras pesquisas e inúmeros dados que já estão sendo usados contra o Bolsonaro. Então, se fosse isso, eu creio que o Bolsonaro teria questionado antes e outros também. Mas, como eu falei, não é passar pano no Bolsonaro. O Bolsonaro foi muito sem educação, quase que humilhou o rapaz ao vivo lá, o diretor do INPE. Mas, Galvão. Exato. Mas quanto às numerações, eu não vejo nenhum problema de ser contestado. Isso é o princípio da ciência. Revisão técnica, revisão científica. Isso deveria ser normal para um cientista, que é o caso do Galvão. Bom, perfeito. Então agora vamos falar de uma hashtag que ganhou força aí nessa segunda-feira, de domingo para segunda-feira, para ser mais específico, que é a hashtag Revoga Carmen Lúcia, né? Ganhou forças após um alerta feito pelo grande jurista Modesto Carvalhosa acerca da medida de Dias Toffoli, que acabou aí beneficiando, de fato, o Flávio Bolsonaro. Pedro, o que se trata essa hashtag? Qual que é essa situação? Quais são os panoramas? Eu quero detalhes da informação com Pedro Henrique. Pois bem, Dias Toffoli, então, semana passada, revogou um mandado de... vamos dizer assim, para simplificar a linguagem. A pesquisa sobre as contas feitas pelo COAF com a autorização do Ministério Público, através da Procuradoria, dizendo que houve uma ação temerária do COAF, extrapolando as suas funções. Basicamente, Toffoli entendeu que o COAF pode ter investigado além do que podia, ou seja, quebra de sigilos, coisas do tipo. Não sabemos dizer se houve quebra de sigilos, porque enquanto a defesa do Flávio Bolsonaro disse que houve a quebra de sigilo, Dias Toffoli parece endossar. O Ministério Público, todavia, do Rio de Janeiro e o próprio COAF disse que não houve quebra de sigilos. Então está tendo uma guerra de narrativa. Talvez sejam coisas técnicas que vão ser explicitadas. E esses juristas, esses técnicos, eles vão determinar até que ponto é invasão ou não é invasão. Então é uma discussão totalmente técnica. Mas qual que é o problema? A lei... então, e nesse caso, nesse caso, se há ambiguidade e se um julgamento para essa situação está marcado em breve, que é o caso, se não me engano está marcado para final de setembro, vão se julgar justamente as funções do COAF e se é permitido o COAF investigar e quebrar sigilos ou não. Como medida jurídica válida, o julgador, no caso do STF, tem o poder de suspender todas as ações iguais para não haver conflitos de linguagem. Então amanhã um juiz entende que o STF entendeu de uma maneira, julga de uma maneira. Amanhã outro juiz entende outra, julga de outra maneira. Para não haver esse conflito de informações e criar uma insegurança jurídica no país, ele suspende todas essas investigações iguais e até o dia do julgamento, até que se defina qual é a linha que deve ser seguida. Pois bem, mas qual que é o problema? Nesse amontoado de investigações canceladas ou suspensas, há casos de traficante, há casos de estelionato, há casos de caixa 2, há casos gravíssimos que caso fosse condenado já em primeira instância, já geraria cadeia praticamente. Então, assim, a atuação do Dias Toffoli, apesar de certa, talvez tenha sido totalmente imoral. É essa a questão. Então, é de se considerar que o juiz ele tem que ter um tato social e moral e entender que a lei não está num vácuo. A lei está em constante diálogo com a sociedade e gera consequências nessa mesma sociedade. Então, talvez a discussão esteja um pouco afastada daquilo que deve ser, da forma que deve ser conduzida. Não se deve julgar se o Dias Toffoli acertou ou errou. Ele pode ter acertado, vamos supor que ele tenha acertado. Mas ainda que ele tenha acertado juridicamente, socialmente ele criou uma insegurança tão grande, mas tão grande, que no final acabou se beneficiando bandidos. Então,
acertar nesse sentido é errar socialmente. Então, não é porque a discussão está totalmente voltada para outro ramo. Não se deve julgar o acerto pelo acerto, mas o acerto com a consequência. Então, é isso que eu gostaria de pontuar. Acertou Dias Toffoli? Não sei. Mas a consequência foi ruimzíssima. Péssima, né? Péssima. Então fica aí a análise jurídica e filosófica de Pedro Henrique, mas eu quero agora que você empreste seus dons e sua sabedoria filosófica para analisar o episódio do Grenal, as cenas lamentáveis que aconteceram no clássico gaúcho desse final de semana, porque a Carol Portalupe também usou seus dotes, digamos Exato. assim, filosóficos para analisar. Você já vai entender. O fato é que aconteceu uma confusão, né, lá no estádio. Foi no Beira-Rio ou foi na Arena o jogo? Se eu não me engano, foi em Beira-Rio, né? No Beira-Rio, né, o estádio do Inter de Porto Alegre. O que aconteceu, né? Tava lá uma mãe com um filho, ambos gremistas, e no mesmo setor tinha uma moça torcedora, uma moça colorada, torcedora do Inter, com uma faixa escrito, como é que era? Inter antifascista, uma espécie aí de... Protesto, né? Não, uma torcida organizada, politizada. Isso, então isso. É o câncer do futebol. E essa Que mulher... junto com os eco-católicos é a turma mais chata que existe. Católicos. É. E essa moça, torcedora do Inter, se dirigiu até a mãe do menino, empurrou a mulher e outro homem veio, tirou a camisa do Grêmio da mão do garoto. Isso repercutiu em todos os jornais, né, esportivos, de maneira violenta, totalmente desnecessário. E a mulher disse que estava fazendo aquilo pela segurança do garoto gremista. Mentira, né? Mentira, né? Ninguém agride por segurança. E assim, o que mais chama a atenção, de fato, é a faixa ali do antifascista. Exato. Eu costumo brincar que tais pessoas são aquelas pessoas fofas, mas mortais. São aquelas pessoas que soltam a pomba em Copacabana, mas amam uma ditadura, sabe? É a pessoa que chora vendo um teatro, mas é a pessoa que quando... chora vendo Democracia em Vertigem. Não, exato, assistindo Democracia em Vertigem, mas fala que diálogo com um conservador na ponta do fuzil. Então... É um duplo pensar muito interessante. Orwell sempre presente, né? O que é a questão? Derrida, Jacques Derrida, um filósofo argeliano, se eu não me engano, mas que viveu na França, ele falava o seguinte, ó, o discurso, ele não precisa ser, ou seja, ele não precisa existir. O discurso, ele tem que ser convincente, ele tem que trazer dentro do seu conteúdo algo que convença. Então, não necessariamente o discurso ele simplesmente representa. E essa representação tem que trazer o convencimento daqueles que escutam e daqueles que falam. Nesse caso. Então é mais ou menos isso. A mulher que se diz antifascista tem atos fascistas. Mas como ela é antifascista, tudo bem. Então assim, ela diz que ela é antifascista, então o que vale é o discurso, não é a realidade, não é os fatos. Então é a mesma coisa da feminista, né, que diz se preocupar com a mulher, mas não vai visitar as mulheres lá no fundão de favela, não vai visitar as mulheres que estão na UTI, as meninas que cometem aborto e depois ficam com depressão, que muitas vezes... Incentiva até o aborto. Incentiva o aborto, dá remédios para abortar, mas depois não acompanha a saúde. Então, assim... Realmente complicado, né? Outra maneira de falar mais serelepe e curto é a hipocrisia, né? É o antifascismo fascista. Antifascismo fascista. E o que mais deixa chateado é a expressão do garotinho, né? Porque vai ali ver o seu time do coração. Eu, desde garoto ali, frequento estádios, eu gosto muito de futebol e é muito legal você acompanhar o seu time de perto, né? Você vai lá pra uma tarde de lazer ali com a mãe, né? Família, e é obrigado a passar por uma situação dessa que deve... traumatizar até o garoto, né? É bom falar também, pontuar que o Inter já suspendeu ela dos sócios torcedores. Que né? ótimo. Suspendeu também os outros rapazes também envolvidos. Que ótimo. E provavelmente isso vai virar ação judicial mesmo, né? Isso é muito legal. E outras pessoas que se posicionaram também, foi o atacante do Grêmio, né? Atacante da seleção brasileira, Everton Cebolinha, fez um vídeo lá no seu Stories, querendo um contato com o garoto, acho que ele vai fazer alguma ação social, dar uma camisa pro garoto, tirar uma foto. Isso, parabéns pela atitude do Everton. E também a Carol Portalupe, filha do técnico Renato Gaúcho, não posso falar ao vivo. A linda, pessoa linda
Linda acho que tá ok. Linda Carol Portaluppi é uma Depende da uma se garota. você conhece a mulher que você tem, a minha não tá Linda, ok, tudo não. bem. Uma garota muito bonita, Portaluppi. Foi lá nas suas redes sociais criticar o ato da torcedora do Inter. Muito louvável. O fato curioso, é que vai colocar aí na tela aí pra você, que ela fez isso postando uma foto de biquíni. Mais aleatório que as meninas lá do Instagram que faz foto de biquíni com um versículo bíblico. Exato. Pode isso, produção? Eu falo depois que sair do ar, você pode. Então, tipo assim, muito aleatório. Como diz um amigo meu lá da Bahia, um amigo meu baiano, ele fala totalmente random. Totalmente aleatório. Um abraço aí pro Marcelo, meu amigo, deve acompanhar a gente aí. Bom, com esse momento... Não sei, Sexy, não tem outra palavra a não ser aleatório pra isso. Sendo vulgar. Vulgar sem ser sexy, que a gente encerra o programa de hoje. A gente volta amanhã às 10 da noite pra comentar as principais notícias. Vamos falar amanhã sobre MP da Liberdade Econômica, é importante a gente falar, e os outros destaques que vão acontecer aí, tá bom? Então a gente espera você amanhã nesse mesmo horário, Nesse mesmo canal, com as principais notícias. A gente não pode esquecer também do cupom de desconto Burke Knockout. Você que assiste os programas aqui com a gente todos os dias, tem desconto no Meu Clube Conservador, nossa plataforma de conteúdos, são cursos, e-books e palestras exclusivas com os principais nomes do conservadorismo brasileiro. A assinatura custa R$ 29,90 por mês, mas você usando o cupom de desconto tem um descontaço aí, né, Pedro? Como é que funciona? O primeiro mês é R$ 4,90. Olha isso. R$ 4,90 para você desfrutar de todos os nossos conteúdos. E também, se caso você não queira ficar, você pode cancelar sem nenhum tipo de custo ou burocracia. Então, R$ 4,90 tá um valor justíssimo para você ir lá conhecer os nossos cursos, né, Pedro? Sim. Muito bacana. Pedro, vou passar a bola para você encerrar agora. Galera, fiquem com Deus e caso vocês não acreditem em Deus, não importa, aí não precisa da sua crença. Tchau, Luiz. Até amanhã com nós dois. Com nós dois é verdade. Burke Instituto Conservador, levando conhecimento e liberdade intelectual. Siga-nos em nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal, youtube.com/Burke Instituto Conservador.